Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pelas coberturas do setor de petróleo e gás, energia elétrica e saneamento básico. Hoje a gente vai falar sobre a notícia recente aí do ministro de Minas e Energia, falando que o Brasil vai entrar na OPEP+. Então, não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário, e se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo no vídeo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então, vamos lá. O nome do relatório se chama A Grande Contradição. Né? O Brasil entrando na OPEP+, existe aí uma grande contradição que vai ser explorada ao longo desse relatório. Antes de mais nada, é importante entender que isso aqui é um relatório temático, né? Então, assim, os relatórios temáticos, não todos, mas esse aqui, pelo menos, tem uma análise muito mais estrutural do que algo necessariamente que vai impactar o lucro da empresa agora, ou na frente, mas enfim, acho que vocês já entenderam esse desenho, já fiz isso aqui antes, foi bem recebido, então eu continuo fazendo esse tipo de relatório temático, né? Até porque isso aqui eu acho que é uma questão que vai afetar a empresa ao longo dos anos, não necessariamente agora, tá bom? Então, como vocês já estão carecas de saber, a gente sempre traz a conclusão na frente, e aqui perguntando, o evento é positivo ou negativo? Aí eu coloquei aqui, depende de um ponto-chave, a margem equatorial. Então, dei uma lida, né? Tá aqui o resumo, mas eu vou falar um pouco mais sobre desenvolvimento e depois eu falo sobre o resumo, né? Então, vamos lá. No dia de hoje, o governo anunciou o interesse de entrar na OPEP+. Tal medida já vinha sendo rumorada, ainda é uma tentativa de ingresso, falta ser aprovado e por aí vai. Ainda tem muito chão pela frente aí, mas, assim, isso aqui, muito claramente, sempre foi um desejo, principalmente do presidente Lula, tá bom? É positivo ou negativo? Vamos dar uma olhada, tá? Cara, o que é a OPEP? O que a OPEP faz, né? A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi fundada no ano de 1960. Então, assim, para eu não ter que ficar lendo aqui, eu vou tentar explicar o que foi a OPEP, né? Na época, o mercado, isso eu estou falando de 1960, lá se vão aí, sei lá, 70 anos. O que acontece? O mercado de petróleo ele era muito dominado pelas Big Sevens, que são aquelas grandes empresas norte-americanas, europeias, produtoras de petróleo, e os países que tinham grandes reservas, eles ficaram chateados com isso e falaram assim, cara, vamos fazer aqui uma organização para coordenar a produção de petróleo do mundo e colocar um preço que seja mais interessante para nós, e não para eles. Tá? Então, essa linha aqui que está em negrito, eu tirei exatamente do site da OPEP, né? Coordenar e unificar políticas petrolíferas entre os países membros, a fim de garantir preços justos e estáveis para os produtores de petróleo, um fornecimento eficiente, econômico e etc. e tal. Traduzindo num bom português isso aqui é um cartel. Tá? O cartel, a maior parte do tempo, eles se unem para tentar fazer com que o preço fique mais alto. Tá? E a OPEP já aprontou aí algumas poucas e boas, né? Então, eu coloco aqui alguns eventos históricos em que ela atuou bastante. Então, a gente coloca aqui a primeira crise do petróleo. Houve aí a invasão de países, a invasão lá de Israel, etc. E os países membros da OPEP impuseram um embargo ao petróleo em retaliação ao apoio do Ocidente a Israel. O preço do petróleo explodiu, deu uma dor de cabeça do caramba. Segunda crise do petróleo, Revolução Islâmica no Irã. Não vou entrar em todos os detalhes aqui. E outra atuação famosa aí da OPEP foi durante a crise do coronavírus, porque, como vocês lembram bem, o preço despencou e eles atuaram ali para regularizar a questão do preço do petróleo. Tá? Então, assim, falando no bom português, é um cartel que se organiza para, na maior parte do tempo, controlar o preço do petróleo para cima. Eventualmente, eles podem atuar para reduzir o preço do petróleo para baixo, mas isso não é comum, tá? Mas isso aconteceu ali por volta de 2015, 2016, quando existiam ali novas tecnologias de petróleo, que o shale gas, mais especificamente, eles derrubaram o preço do petróleo lá embaixo para tentar inviabilizar, né? Para tentar inviabilizar novas tecnologias de virem a operar e lá na frente significarem uma maior oferta, né, por parte dos países produtores. Então, assim, o que é a OPEP e o que é a OPEP+, tá?
A OPEP são os países, é o núcleo duro, digamos assim, dos países produtores de petróleo. Começou sendo formada por 5 países: Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, e hoje em dia é formada por 14 países, e eu coloco aqui o nome delas, depois vocês deem uma lida. Tá? E a OPEP+, ele é um grupo expandido. Tá? E aqui eu coloco bem claro que ele é um grupo expandido que não tem direito a voto e nem precisa participar das cotas de produção. Então, isso aqui é a diferença-chave que eu quero colocar aqui para vocês. O Brasil, ele não necessariamente está entrando no núcleo duro da OPEP. Ele está entrando na OPEP+, que é um grupo político, um grupo econômico, que eles conversam, trocam ali ideias, relações geopolíticas, etc. Mas quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que o Brasil vai participar desses cortes de produções propostos pela OPEP. Tá bom? Ele está com um pezinho ali dentro, mas ele não necessariamente vai participar disso daqui. E aqui eu coloco até, inclusive, 2 nomes que são muito interessantes, que é o seguinte: dentro da OPEP, quem é o país mais relevante, né? Assim, o principal nome é a Arábia Saudita. E qual é o país que está dentro aqui da OPEP+, que é o mais expressivo? É a Rússia. Tá? Então, assim, eles são sugeridos a participar das cotas de produção, mas eles não são obrigados. Tá? Isso aqui é central para o desenvolvimento aqui do documento. Tá? E eu quero deixar isso bem claro, para depois não dizerem, nossa, ele está dizendo que vai fazer isso. Não, estou deixando bem claro, de um lado é uma coisa, do outro é outra. E o Brasil está na OPEP+, e não necessariamente na OPEP. Tá? Então, o que eu trago aqui? Ó? Primeira característica que eu acho interessante da OPEP é o seguinte, é que quando você olha em termos históricos, pelo menos nos últimos 10 anos, a OPEP está com a sua produção estável. Ela produz 34 milhões de barris há muito tempo. Eventualmente, eles podem aumentar a produção, pode cair, né, quando foi o caso lá do Covid, etc., mas, a priori, eles têm uma produção estável. Tá? E percebam também que dentro da produção total do mundo, a OPEP perdeu um pouco de share, e a gente vai perdeu um pouco de fatia de mercado, e a gente vai entrar aqui nesse mérito, já já. Isso aqui é outro ponto que me chama a atenção. Tá? Perceba que já nos últimos 10 anos, as reservas dos países OPEP é quase 3 vezes maior do que os países não OPEP. Então, o que acontece? Mesmo tendo uma reserva quase 3 vezes maior, eles mantêm a produção estável. Por quê? Porque eles querem fazer um cartel, eles não querem aumentar a produção, eles querem estabelecer cotas. E isso é muito interessante, né? Porque, enfim, eles têm 3 vezes mais reserva, mas produzem menos do que os países que não são OPEP. Olha só, os países que não são OPEP, quando você olha aqui, estão produzindo, sei lá, 80% mais. Tá? E por quê? Porque eles têm essa característica de cartel. Eles poderiam inundar o mundo com petróleo, reduzir o preço aí para 50, 40, 30, mas eles preferem não fazer isso. Reserva para isso eles têm. Eles preferem não fazer. Tá bom? E o que acontece? Olha que interessante. Os países fora da OPEP, eles aumentaram a sua produção nos últimos 10 anos. E que países foram esses? Adivinhe você que países foram esses? Aqui. Estados Unidos, a produção saiu de 10 milhões para quase 18. Canadá, a produção saiu de 4 para 5,6. E o Brasilzão da massa saiu aí de 2,1 milhões de barris por dia para 3,1. Hoje já está em mais do que isso. Isso aqui é a produção do Brasil inteiro, tá? E aqui os dados vão só até 2022, porque a ANP daqui do Brasil só fornece o anuário estatístico, ele sempre vem com um delay aí de uns 2 anos. Mas olha que interessante, né? A produção dos países não OPEP subiu, principalmente por causa dos Estados Unidos, Canadá e a terra de Santa Cruz. Aí tem aqui os dados, né? No final do dia, o que eu quero mostrar aqui para vocês foi o seguinte, ó. Primeiro, aí eu coloco aqui também a perda de produção dos países da Venezuela dentro dos países da OPEP, e como eles têm uma alta capacidade de aumento de oferta, o que eles fizeram? Eles repuseram essa perda muito rápido. Tá? Então, eles podem sim aumentar a produção para muito além do que aquilo que a gente consegue ver. E aqui vem a grande contradição. Quem foi que se deu bem? Foi quem estava
nos últimos 10 anos foi quem estava dentro da OPEP, produzindo 34 milhões de barris de petróleo por dia, ou os países que aumentaram a sua produção. A provocação que eu quero fazer aqui é o seguinte: pensando nos últimos 10 anos, os países que conseguiram ou descobrir novas reservas, como foi o caso do Brasil, ou que conseguiram descobrir novas tecnologias, como foi os Estados Unidos e o Canadá, eles se deram muito bem, em parte, por causa da existência da OPEP. Porque o que a OPEP faz? Vou segurar o preço do petróleo, ha, 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 ha. Aí eles deixam a produção estável, mas quem está do lado de fora da OPEP, cara, ele está se beneficiando daquele preço que a OPEP está estabelecendo para todo mundo. Se você é um país que conseguiu pegar a sua produção de X para 2x, cara, você se deu muito bem nos últimos 10 anos por causa disso. Então, enquanto a OPEP fica segurando o preço, você como um país fora da OPEP, você está do lado de fora, ó, se dando bem, porque você está aumentando sua produção. Você acha que você acha que a Prio ela desgosta da OPEP, sendo que ela, sei lá, triplicou a produção dela nos últimos anos? Você acha? Por que você acha que a Petrobras está estourando de ganhar dinheiro? Dentre tantos motivos, pensando assim nos dividendos, nos impostos que ela está pagando, né, receita acima de 400 bilhões, parte do sucesso dela diz respeito a participar desse preço mais interessante sem necessariamente ter uma cota de produção imposta de cima para baixo pela OPEP. Essa é a grande contradição. É você se beneficiar da OPEP sem estar dentro da OPEP. E o Brasil, ele está botando o pezinho na OPEP. Ele ainda não está naquele núcleo duro que necessariamente vai ser obrigado a abraçar as cotas de produção. Mas, enfim, eu acho que vocês já entenderam a ideia. A grande contradição para mim é esse. Quem ganhou dinheiro, quem se deu bem, no relativo, claro, foi a turma que não segurou sua produção, ainda que não, mas pegando carona no preço estabelecido pela OPEP. Tá? Aí eu coloco aqui, o que a margem equatorial tem a ver com isso? Por quê? É de comum conhecimento que, a partir de 2030, a produção da OPEP, a produção da Petrobras, ela começa a declinar, principalmente por causa do pré-sal, tá? Então, a margem equatorial, ele vai dar um novo fôlego no que diz respeito a crescimento para a Petrobras, para a empresa, para o Brasil, para todo mundo. Aí você vai estar dentro de uma organização que não tem o interesse explícito em fazer com que a produção cresça. Entendeu? Eu acho que é isso que me incomoda, tá? Porque eu sei que a margem equatorial ela ainda não é uma realidade, né? Ainda é uma promessa. Mas aí, quando a gente olha para a Guiana, ela tem 15 bilhões de barris de petróleo provados. Aí, para fins de comparação, as reservas provadas do Brasil, nos dados de 2020, são de 11,9 bilhões de barris. Então, assim, se o Brasil descobrir a metade do que a Guiana descobriu, cara, já é um mega sucesso. Já é muito bom. É mais da metade da reserva provada brasileira. E aí? Aí você entra na OPEP e você vai ficar participando dessa questão aí de um cartel que carteliza o preço via restrição de produção? Essa é a minha provocação, tá? Então, caso a margem equatorial se transforme numa realidade, acreditamos que fará mais sentido para o Brasil ficar fora da OPEP e se livrar de qualquer obrigações relacionadas à cota de produção, se aproveitar dos preços manipulados pela OPEP e surfar os resultados econômicos dessas descobertas. Tá bom? E a gente vê o cenário oposto no caso da margem equatorial, caso a margem equatorial não se transforme numa realidade. Fará muito sentido fazer parte da OPEP caso o cenário de produção declinante venha a se materializar. Por quê? Porque caso a produção do Brasil caia, comece a cair e não exista uma esperança muito clara ali para o Brasil, aí você entra para a OPEP, participa do cartel e vende a sua produção remanescente por preços muito mais interessantes. Então, ok. Então, se a margem equatorial não fizer parte da tese da empresa dos próximos anos, aí entrar na OPEP vai ter sido um bom negócio, porque aquela produção declinante você vai vender muito mais caro, tá?
Aí eu coloco aqui, ó, qual é a produção esperada pelo Brasil, que o Brasil como um todo, tá? Então perceba que até 2030, isso aqui é o Brasil todo, tá? Não é só a Petrobras, não. Até 2030, a produção alcança o seu pico e depois ela começa a declinar, tá? Então essa é a importância da... Então, assim, a gente tem um ramp de produção pelo pré-sal até 2030 e depois de 2030 a gente precisa repor isso daqui com novas reservas e essa nova reserva, se Deus quiser, vai se chamar margem equatorial. Isso daqui, ó, é o número de notificações. Isso aqui, ó, quando você soma essas duas barrinhas aqui, a barra azul escura e a barra azul clara, é o número de poços exploratórios perfurados e, e embaixo é a notificação de descoberta. Então perceba que no período em que o pré-sal estava sendo explorado, cara, tinha muita descoberta. E olha o que aconteceu depois, né? Existe aí uma exaustão do número de descobertas número de descobertas, né? Então perceba que até 2024 o número de descobertas caiu muito, tá bom? Por quê? Porque mostra aí uma exaustão em termos de volumes por parte do pré-sal. E esse número de descobertas aqui, à medida que eles são desenvolvidos, acontece isso aqui que você está vendo, né? Você tem um ramp de produção e depois começa a cair. E aqui eu coloco uma série de outros desafios e limitações caso o Brasil entre para a OPEP+. Como aplicar cotas de produção numa empresa em ampla expansão de produção, pelo menos até 2005, até 2030, por causa do pré-sal, e como aplicar cotas de produção caso a margem equatorial venha a se provar um sucesso em termos de produção, tá bom? Como é que você vai aplicar cotas de produção numa empresa de capital aberto? Então, peraí, quer dizer que você descobre a margem equatorial é um sucesso, você descobre um monte de barris de petróleo. Ô, Petrobras, não produz não. Não produz não que eu quero o preço do petróleo mais alto. Isso é um desafio. Como isso vai ser, eu não sei. Como coordenar a produção em um país com outras empresas produtoras, além da Petrobras? E aí, você vai chegar para a Exxon, para outras empresas e falar, não, não produz não. Estranho, né? E aqui eu coloco também, participar de um cartel implica em preços estruturalmente mais altos por mais tempo. Como você vai lidar com o eleitorado? O brasileiro não gosta de combustível mais caro. Qual vai ser o impacto de um combustível estruturalmente mais caro no segmento de refino? Qual vai ser o impacto de um combustível mais caro nos fretes, nos preços dos alimentos? Tá? E aqui eu coloco isso até um pouco mais adiante. Não vou dar spoiler, mas vamos lá. Aí que eu coloco do segmento de refino. Aí que eu coloco, que eu já comentei também, como lidar com preços de petróleo estruturalmente mais altos, impactando combustível, alimentos, transporte. E, cara, como a gente vai lidar com o eleitor? Se o Brasil é um país democrático, isso aqui é uma das coisas que difere em relação aos demais países da OPEP. Se você pega os países do núcleo duro, digamos assim, da OPEP, cara, Arábia Saudita, Rússia, que é da OPEP+, cara, é um monte de país que é ou ditadura ou monarquia absolutista. O que o ditador ou que o rei lá da Arábia decide, acontece lá embaixo, dane-se. Agora, o controlador do momento, digamos assim, da Petrobras, né, que é o governo federal, ele precisa, a cada 4 anos, prestar conta com o eleitorado. E aí, você vai cortar a produção? Como é que isso vai funcionar? Eu não sei. Eu coloco aqui como uma produção. Tá? Eu coloco aqui também o seguinte, alguns países da OPEP saíram da OPEP exatamente por desgostar do regime de produção de cotas. Dentre eles, citamos o Catar, Equador e Indonésia. Ou seja, ele está ali, a OPEP como um todo está ali produzindo 34, 34, 34, 34. Às vezes o cara tem uma possibilidade de expandir a produção, aí ele não consegue porque ele está dentro do cartel, ele precisa cumprir cotas. E aí? O que aconteceu foi que esses países aqui eles preferiram sair da OPEP exatamente para eles não terem nenhuma obrigação de cumprimento de cotas e conseguirem aumentar essa produção e fazer aquela mesma estratégia que a Petrobras acabou fazendo sem participar, Petrobras, Canadá, Estados Unidos, sem participar da OPEP, né? Que é se beneficiar dos preços mais altos sem necessariamente fazer parte dela. Tá? E por último, quando você fala de OPEP, você tem alguns países que são grandes produtores, né? O Brasil, que somente em 2030 vai produzir 5 milhões de barris por dia, para depois começar a declinar, você tem países que produzem 12 milhões de barris por dia, Arábia Saudita, Rússia, e um dos problemas dessa coordenação é que quando você decide as cotas de produção, no final do dia, quem vai decidir ali quem é melhor para quem
são os grandes países produtores, que no caso é a Arábia Saudita, Arábia Saudita, Rússia, etc., que acabam impondo sua vontade de cima para baixo. E isso fez com que alguns players pequenos acabassem saindo, acabassem saindo da OPEP, tá? Então é isso, voltando para a conclusão, qual é a conclusão? A conclusão é, se não tiver a margem equatorial, a produção vai entrar em declínio, beleza, entra para a OPEP, você vai vender esse fluxo muito mais caro. Agora, com o pré-sal aumentando a produção em 2030, e depois disso, a margem equatorial se tornando uma realidade, e tomara que ela se transforme numa realidade, como é que você vai participar de um cartel? Eu particularmente acho que não faz sentido, tá bom? Isso em um país democrático, em uma empresa de capital aberto, em que o acionista ele quer mais produção, e uma sociedade que gosta de gasolina barata, de frete barato, e que já fizeram greves e crises enormes por causa de preços mais elevados, seja da gasolina, do diesel, dos derivados. Tá bom? Então, mais uma vez, lembrando que isso aqui é um relatório temático, né? Ele traz muito mais um tema estrutural do que algo pontual, com impacto direto na tese da empresa. Mas, enfim, como vocês já me deram feedback aí que vocês gostam desse tipo de relatório, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Até a próxima.